Realms and Dungeons era um servidor de Minecraft com mais de 200 mods, onde existiam reinos, comércio baseado em materiais como esmeralda e diamantes, com sistemas de cidades, terrenos e lojas, e um combate totalmente reformulado do zero. Opa rapaziada, tudo de boa? Aqui é o Flock e hoje eu vou contar a história desse servidor que tentava ser fora da curva, na ideia de juntar conceitos já estabelecidos em outros servidores de Minecraft como os de factions, economia e plots, que junto com os mods davam uma gama de possibilidades bem grande com combate e armas novas, sendo possível até ser um mago, por exemplo. Fundar o seu próprio reinado e ter o seu próprio exército de NPCs, ou simplesmente só se aventurar em masmorras e ir progredindo na sua casa que fica na cidade principal, quem sabe. Essa foi a ideia que eu tive e queria explorar logo que saí do meu emprego como operador de caixa em um mercado bem movimentado e... só por essa frase eu imagino que dê pra entender o porquê eu saí. Quando eu saí do trabalho eu só queria uma única coisa, passar umas 2 ou 3 semanas só jogando Minecraft até os meus dedos caírem. Então fui lá, montei o meu modpack e comecei a jogar por dias a fio. Nesse ponto a minha ideia era só jogar Minecraft single player mesmo, sabe, sozinho. Mas foi passando os dias e outros 2 amigos meus que também trabalhavam nessa mesma empresa acabaram saindo dela também. E, bom, já que tá todo mundo desempregado, por que não jogar Minecraft? E a gente achou que seria uma boa ideia rachar um servidor dedicado pra jogar todo mundo junto e entrar a hora que quiser sem ter que estar todo mundo online o tempo todo. E quando isso aconteceu eu fiquei de configurar o servidor e deixar tudo certinho, mas a minha mente um pouquinho ambiciosa já queria colocar essa minha ideia em prática. E simplificando aqui pro vídeo, a ideia era bem simples na verdade, era fazer um servidor bem maior, com uma hub, ou seja, uma cidade principal, onde iam ter o comércio, terrenos para os jogadores comprarem, e fora dessa cidade ia existir o mundo normal, com as factions, o PVP, o survival, com o diferencial dos mods que adicionavam novas armas, inimigos, animais e biomas e por aí vai. Então agora que eu tinha essa ideia bem firme na minha cabeça, tava na hora de eu colocar a mão na massa e fazer, e a primeira coisa que eu queria melhorar no Minecraft era o combate do jogo. Tipo, não é que o combate do Minecraft seja horrível, mas ele é muito simples. Depois que você memoriza o timing pra bater, ele se torna muito fácil e até meio entediante se a gente comparar com outros jogos. Quando veio a 1.9 eu fiquei super animado porque, iam vir escudos, novas armas, a possibilidade de usar 2 itens, sabe? Um em cada mão. Então já tava até pensando na possibilidade de usar 2 espadas, tá ligado? Ou 2 machados. Mas quando veio a atualização não dava pra fazer essas coisas. E a única arma nova eram os machados, que já existiam antes. Só que agora eles davam mais dano que a espada e demoravam mais pra bater. Então já comecei a pensar em qual mod seria bom, né? Como é que eu queria que fosse e se existia algum mod que fizesse isso. E pra minha sorte tinha um mod que era basicamente perfeito pro que eu queria, que se chamava Better Combat. Eu sei que existe o Epic Fight, que ele é mais bonito e que, sei lá, ele parece até mais com Dark Souls, por exemplo. Mas ele é muito ruim de se jogar em primeira pessoa e tem que apertar um botão pra se mudar entre bater normal pra bater com as animações do mod. Já o Better Combat ele era jogável tanto em primeira quanto em terceira pessoa e não tinha esse problema de você ficar ativando, como é que se diz, um modo de batalha, por assim dizer. Então com o mod de combate já instalado, faltava um mod que trouxesse variabilidade de armas, coisas novas para se lutar. E o primeiro mod que me veio à cabeça foi logo o Simple Swords, que é um mod que adicionava glaives de guerra, alabardas, espadas gigantes, entre vários outros tipos de armas. Ela também adicionava algumas armas lendárias que você podia encontrar só explorando, tipo essa espada do Lich Rei do World of Warcraft, que só de empunhar a espada almas ficam surgindo do chão dando dano a tudo à sua volta. E apertando o botão direito você jogava essas almas nos inimigos, dando dano constantemente. Além disso, tinha as gemas que você podia fazer que davam upgrades nas armas, tipo essa gema que tem um efeito aleatório ao bater. Mas eu ainda queria um mod que melhorasse a movimentação, então eu fui procurando e um que eu encontrei e achei bem interessante foi o mod Parkour. Que só pelo nome já dá pra entender que o mod era de parkour, né? Mas a ideia de você poder saltar de uma parede pra outra e dar um golpe final no seu inimigo ia ser bem interessante. Quer dizer, olha bem pra essa cena, cara, me fala se não é legal. E junto desse mod eu coloquei o Paraglider, que adicionava, olha só, paraquedas. Mas além dos paraquedas, ele também tinha um sistema de estamina que tinha compatibilidade nativa com o parkour. Então dar esses pulos e piruetas por aí ia fazer você gastar sua estamina. Fora isso, também era possível encontrar por aí Spirit Orbs, que era um item que você podia trocar com uma estátua do mod
para ganhar mais estamina ou corações extra, que deixava a movimentação e o progresso muito mais interessante de se jogar. E agora sim, o combate estava quase perfeito. Eu digo quase perfeito porque eu ainda queria uma gama de possibilidades maior, sabe? Eu tava contente sim com as possibilidades de guerreiros, mas eu queria que fosse possível também jogar de magos ou alguma coisa que envolvesse magia. Então eu comecei a procurar mods de magia, o que foi bem complicado. Por algum motivo, a maioria dos mods de magia são focados demais em rituais ou na criação de farms e automatização de alguma coisa. E eu queria magia de RPG, sabe? Pra usar em combate. Por outro lado, mods tipo Ars Magica eram complexos demais e até meio chatos de se aprender, mas aí foi que eu encontrei um mod chamado Iron Spells and Spellbooks, que adicionava vários tomos de magia que você podia colocar pergaminhos com feitiços dentro para poder usar várias magias sem ocupar slots no inventário. As magias custavam mana, tinha sistema de armaduras especiais que aumentavam a mana e o seu dano com alguma escola de magia em específica. E aí sim, eu tava satisfeito. Agora sim, a gente tinha um combate variado, responsivo e o principal, bem gostosinho de se jogar. Mas eu queria deixar ainda mais RPG. E aí eu pensei, o que é mais RPG do que você poder escolher a sua raça ao criar o seu personagem? Tipo, anão ou elfo, sei lá. Então eu baixei o mod Origins, que adicionava várias raças dentro do jogo. Só que o problema desse mod é que tinha muitas raças com umas desvantagens muito ridículas, tipo a do felino, que não tomava dano de queda, o que era muito bom, enxergava no escuro e espantava creepers, afinal um felino, né, um gato, mas não podia quebrar nada mais duro que uma pedra. Tipo, isso tornava a raça meio injogável, porque a parte essencial do jogo é em algum momento você acabar minerando alguma coisa. E depois, mais tarde, dando uma pesquisada, eu descobri que existia um site chamado Origins Creators, que dava pra criar novas raças, personalizar elas do zero e passar pra dentro do jogo. O problema é que, bom, só de olhar dá pra ver que ela é bem intuitiva, né? Então eu fui lá e fiquei em hiperfoco durante uma semana inteira configurando as raças dentro do jogo. E mesmo passando por alguns problemas bem estranhos, tipo essa habilidade aqui que era pra ser um tiro, mas fazia atirar porcos, eu não sei como isso aconteceu, mas resolvendo e testando pra ver se estava tudo certinho, as que eu terminei e que entraram pro jogo foram os anãos, que eram menores que um humano normal, sendo possível passar por buracos de um bloco de altura apertando Shift. Eles também mineravam mais rápido, afinal a ideia era ser um anão meio do Senhor dos Anéis, sabe? Tinham visão no escuro e uma habilidade ativa, que pra quem não sabe, no mod Origins, algumas raças podem ter uma habilidade ativa apertando um botão. E a habilidade ativa do anão era se transformar em pedra por alguns segundos, ganhando alta resistência e regeneração de vida. O que era perfeito para quem quisesse ter um personagem mais durável ou fugir de uma morte certa. Já o gigante era o contrário do anão, era mais alto e mais parrudo também, sendo necessário 3 blocos de alturas para poder passar em alguma porta. Andava mais rápido e pulava mais alto, e a habilidade ativa dele era entrar em um estado de Berserker, aumentando o dano e velocidade de ataque por alguns segundos. O que era perfeito para quem queria matar um chefão sozinho sem grandes dificuldades. O Blazeborn, esse camaradinho aqui, era um pouquinho diferente. Eu queria uma raça de fogo dentro do jogo, então a ideia era ser um mestiço de humano com Blaze. Você teria imunidade a fogo, quando estivesse pegando fogo poderia voar, como se estivesse no criativo, e ainda tinha o dano aumentado, além de aplicar fogo nos inimigos ao bater. E a habilidade ativa dele era pegar fogo por 1 minuto. E como, na minha opinião, ele era uma das raças mais fortes por conta do voo, eu fiz para balancear ele ser hidrofóbico. Significa que ele tomava dano de água, incluindo a da chuva. O Homem-Peixe. Essa raça era para ser o contrário do Blazeborn. E, como o nome sugere, você poderia respirar debaixo da água, minerar normalmente, nadar mais rápido, ter visão aquática e andar na água como se estivesse andando no chão, sem afundar ou boiar. E assim, eu não sei você, mas eu fiquei meio sem ideia de qual habilidade ativa dá pra ele. Então a habilidade ativa dele era jogar esses tiros de Skulk que fazem os inimigos levitarem. E por último, os elfos. Lembra que eu disse que eu tinha colocado o mod de magia? Então, eu consegui fazer esses 2 mods funcionarem entre si, o Origins e o Iron Spells. Então o elfo começava com 50 de mana a mais, dentro das florestas conseguia ter visão noturna, os inimigos dentro da floresta eram marcados com aquele efeito de brilho do Minecraft, e a habilidade ativa dele era recuperar 500 de mana em 1 segundo, o que era perfeito para magos e quem quisesse morar numa floresta. Agora que a parte do combate estava boa e a das raças também estava do meu agrado,
Faltava agora a parte da exploração. O que o jogador ia encontrar nesse mundo, que inimigos ele iria enfrentar, que tipo de materiais novos ele iria achar para fazer novas armaduras. E essa parte foi até que bem tranquila, eu não pensei muito, eu só escolhi o que parecia melhor e juntei. Foram mais ou menos uns 15 mods de dungeons e fortalezas ao total, cheias de chefões e inimigos novos para manter essa vibe de um mundo divertido de explorar. E aí, entre esses mods estavam alguns como o Awesome Dungeons, Alex Caves, The Cataclysm, Enemy Expansion, Ice and Fire, entre vários outros. Também coloquei os Aeros World Map e Minimap para ver os lugares onde você explora, o Waystones para poder fazer o Fast Travel entre lugares muito distantes, e como cereja do bolo, Continents e Distance Horizons. Começando pelo Continents, o mod faz exatamente o que ele diz, ele cria novos continentes. A ideia era justamente mapear tudo, que nem esse continente que vocês estão vendo aí, que eu batizei de Gênesis, já que foi lá que eu spawnei. Já o Distance Horizons, ele faz algo um pouquinho mais interessante, por assim dizer. Ele faz com que você consiga ver mais de 1000 chunks sem que pesar no seu computador. Pra quem não sabe, aqui vai uma pequena explicação. No Minecraft, se você tiver com a distância, digamos, em 10 chunks, o bloco que está na 10ª chunk renderiza com a mesma qualidade que um bloco que está na sua frente, o que faz pesar muito desnecessariamente. Isso, junto com o fato do jogo ser em Java, faz com que ele seja bem mais pesado do que outros jogos. Por isso que tem um computador aí que roda relativamente tranquilo um GTA V, mas às vezes sofre para jogar um Minecraft a 32 chunks. E o mod Distance Horizons faz como qualquer outro jogo moderno, ele faz com que objetos ou construções que estão muito distantes fiquem com menos qualidade, sem textura, fazendo com que uma montanha que está muito distante seja reduzida a uma piramidezinha de blocos menores que são bem maiores que um bloco normal no Minecraft. E agora com esse mundo grande faltava algo para se locomover fácil, tipo um barco, e aí eu descobri o mod Valkyrian Skies, que permitia você fazer barcos com blocos no Minecraft, ou seja, você podia fazer o seu barco do jeito que você quisesse. Mas infelizmente esse mod era muito pesado e bugava bastante, chegando a ter vezes em que um barco ficava com metade da água do mar com ele porque o jogo entendia que aquilo fazia parte do barco. Então resolvi optar pelo mod Small Ships, que não era tão bom, mas pelo menos era alguma coisa. E agora sim, tínhamos um mundo interessante a se explorar. Mas lembra que eu falei sobre os reinos mais cedo? Pois é, vamos falar sobre eles. Então, os reinos eles funcionavam com 3 mods, o Mine Colonies, Recruits e Block Siege. O Mine Colonies funcionava que nem um RTS, que pra quem não sabe são jogos de estratégia de administrar reinos como Age of Empires e Warcraft. Você começa com uma prefeitura e logo vinham os primeiros habitantes. Você podia designar eles para ter uma função, tipo um ser construtor, outro ser guarda, outro ser fazendeiro e por aí vai. Só que diferente desses jogos, como é no Mine, você poderia personalizar e fazer os upgrades nas suas construções, interagir com os moradores e até entrar dentro de uma taverna e ver o que tá rolando por lá. Também tinha sistemas de felicidade, então se o morador da sua colônia não tivesse comida, ou caso ele ia ficar de mau humor, trabalhar com menos eficiência, encher o saco que não tem as coisas básicas e até mesmo morrer de fome. Já o mod Recruits dava a oportunidade de você criar um exército de NPCs para trabalhar para você. Você podia recrutar soldados, cavaleiros e arqueiros para o seu exército. Mandar eles ficarem andando por aí, ficar parado protegendo algum lugar, ou te seguir, que nem os cachorros do Minecraft. Você precisava ter que contratar eles com esmeraldas, manter eles bem alimentados e com o tempo eles iam subindo de nível, sendo possível usar novas armas e ter a vida e a armadura aumentada. E no mod também era possível criar clãs com nomes, cores, bandeiras, convidar seus colegas para fazer parte do mesmo clã, assim desligando o PVP entre os jogadores do mesmo time. Isso fazia com que os soldados não te atacassem se você batesse no seu amigo por acidente, já que o PVP estaria desligado. O Block Siege era totalmente focado na guerra, com canhões, morteiros e lança-chamas, tudo para você poder usar durante as batalhas ou mesmo proteger a sua colônia. Esses 3 mods juntos faziam ser possível ter um reino próspero com recursos, soldados e armas de guerra. Então agora que eu tinha todos os mods escolhidos, estava na hora de começar a fazer o hub do jogo, a cidade principal onde ia ficar tudo. Coloquei os NPCs para venderem comida, venderem alguns plots, explicarem algumas coisas no servidor. Então eu fiz as lojinhas para os players poderem vender seus itens. Fiz um hotel para você poder guardar os seus itens com segurança, já que no mundo afora da cidade nada ia ser de ninguém. E tava tudo dando certo como no planejado, só que... Bom, é aí que alguns problemas começaram a aparecer.
Bom, caso você não saiba, plugins e mods normalmente não funcionam muito bem juntos. Um mod pode crashar um servidor inteiro se entrar em conflito com algum plugin, e isso eu só entendi depois de um tempo. O exemplo de problema entre plugin e mod mais comum que me aconteceu foi com um plugin de proteção de terreno que bloqueava inimigos de spawnar dentro da cidade, mas ele não entendia que os inimigos de mods eram inimigos, fazendo com que eles ficassem aparecendo na cidade toda hora e, dependendo do inimigo, até crashava o servidor. O exemplo disso foi com as baratas do Alex Mobs, que se spawnasse dentro de um terreno de plugin, ele crashava na hora o servidor. Além disso, o plugin de comprar e vender terrenos parava de funcionar sempre que o servidor reiniciava e eu tinha que configurar tudo do zero de novo. Eu basicamente tive que substituir todos os plugins por mods que fizessem algo similar, como o mod Flan e Shop. Mas se isso tudo não fosse o suficiente, quando eu criei o mapa, eu coloquei para não gerar nenhuma estrutura, para não ter nenhuma dungeon ou qualquer outro tipo de estrutura no meio do lugar perfeito onde eu ia construir a cidade. Eu tinha na minha cabeça que se eu ativasse depois de construir tudo, ao explorar chunks que nunca foram gerados, ia começar a gerar estruturas também, mas aparentemente não era do jeito que eu pensava que funcionava. Muito burro da minha parte? Com toda certeza foi. E isso já era depois de eu ter divulgado o servidor, depois de eu já ter configurado tudo e ter passado quase um mês programando tudo. E lembra que eu falei que eu tava desempregado? Pois é, já não tinha muito tempo pra ficar fazendo tudo isso. Então eu aproveitei os últimos 15 dias do servidor em um outro mapa, dessa vez sem a cidade do spawn, sem os plugins, só com os mods e a ideia de pelo menos jogar com o pessoal, mas... peraí, cadê o pessoal? Ninguém chegou a entrar no servidor para jogar? A resposta curta é... não veio uma única alma viva pra jogar com a gente no servidor. Eu não sei se a ideia não era boa ou se eu não divulguei direito, mas eu já havia publicado o vídeo em grupos no Facebook, YouTube e até em servidores de Discord. O servidor aguentava até mais ou menos umas 40 pessoas, tranquilo, sem nenhum problema, mas no fim acabou sendo só 4 pessoas, né? Eu, meus 2 amigos do trabalho e minha namorada jogando. E eu, que já tava meio desanimado, acabei meio que, sei lá, aceitando a derrota. E infelizmente, rapaziada, às vezes só uma ideia sem muita estrutura, mesmo que com muita força de vontade, não muda muita coisa. Claro, eu tinha ajuda dos meus amigos para pagar o servidor, mas era eu que lidava com a configuração e o modpack. Talvez se eu tivesse feito alguma coisa diferente e tivesse dado certo, mas eu já tinha passado nesse ponto praticamente o período todo do meu seguro-desemprego focado nisso. Programando os mods, fazendo eles rodarem juntos, resolvendo problemas no servidor e tudo no final não rendeu. Porque não adiantava muito ter todos esses sistemas, hostear um servidor e tudo mais para se ter uma economia girando, reinos e o RPG, se não tinha pessoas jogando. E sinceramente não sei nem se eu tentaria de novo, porque, pra ser bem sincero, dava muito trabalho e tinha que ter muita paciência e conhecimentos que eu não tinha. No final, pelo menos uma coisa boa saiu dessa minha tentativa, que foi o meu canal, porque essa era justamente a minha ideia inicial, era manter o servidor com lives e o AdSense do YouTube fazendo conteúdo dele. Mas no final eu acabei mudando de ideia fazendo esses vídeos que vocês estão vendo. Tipo esse aqui que eu explico por que o WoW Classic é melhor que o Retail no quesito da imersão e socialização. Eu também pretendo começar a fazer lives jogando World of Warcraft e outros jogos, tipo o Minecraft mesmo, para poder conversar melhor com vocês. Então segue lá na Twitch, @flockzeira. Também tem o grupo no Discord. E é isso aí, um grande abraço, se inscreve.